Pessoal, olha só. Observe as duas situações mostradas nas figuras. No primeiro esquema de vocês, nós temos uma força diagonal puxando o nosso bloco entre as coordenadas y e x de um plano cartesiano. E observe que ele colocou embaixo para você, na horizontal f de x, na vertical f de y. Note no desenho de número 2 de vocês, que você tem uma força chamada F1 e F2, e que a resultante destas forças está no meio da figura. Item A. Na primeira, uma pessoa puxa uma caixa com 10 newtons, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. A caixa permanece em repouso pela ação do peso e também da força de resistência chamada de atrito, que anulam a força exercida pela pessoa mantendo o objeto em inércia. Sabendo que a força de atrito tem exatamente o mesmo valor da componente da força que mantém o nosso objeto preso ao solo, determine o modo, direção e sentido da força de atrito nessa situação. Olha, a força de atrito é a força de resistência que a superfície faz sobre o nosso objeto. O nosso bloco está sendo puxado aqui, mas aí eu tenho a componente de f de x aqui e uma componente de f de y aqui. Olha, pessoal, a força de atrito é aqui, ó. Atrito é a dificuldade que a superfície promove sobre os objetos para que eles não consigam deslizar com facilidade. Aí eu tenho que a força aplicada aqui foi de quantos newtons? 10. Já que ele permanece em repouso, nós falamos que a força de atrito e a força F de x são exatamente iguais. Então, se eu definir F de x, logo eu acabei de achar a força de atrito. Como fazê-lo? Quando eu quero trabalhar com coordenadas no plano cartesiano, f de x seria o valor da nossa diagonal em função da base angular formada por cosseno. Isto quer dizer que eu teria com a força F de 10 newtons, um ângulo de 45 graus com um cosseno de 0,7 e eu teria uma força de quantos newtons? Um F de x de 7 newtons. Logo, a força de atrito também será de 7 newtons. Ok? Por outro lado, na nossa figura de número 2, ele fala: na segunda, duas pessoas puxam um trenó por meio de cordas, exercendo cada uma delas uma força de 100 newtons. As cordas formam entre si um ângulo de 60 graus. Isso significa que se eu pegar, então, essa força aqui de 100 newtons e essa força de 100 newtons aqui formam no centro a nossa força resultante. 30 graus aqui, também 30 graus aqui. Quando isso acontecer, você fala para mim o seguinte: o que é força resultante? É o resultado de F1 mais F2. Mas tem uma formação angular. Então, o que nós fazemos? Falamos que o nosso F1 seria de 100 vezes o seno de 30 graus. Seria meio. Então, eu teria quanto? 50 newtons. Logo, nosso F2 também seria de quanto? 50 por causa desse ângulo que aqui está. Então, a nossa força resultante seria 50 mais 50. Um total de quanto? 100 newtons puxando o nosso objeto no centro. Em outras palavras, muito simples, quando eu tiver duas forças iguais puxando diagonalmente os dois objetos, a resultante das forças é o valor de uma delas apenas, que seria quanto? 100 newtons. Então nem precisaria fazer tudo isso. Valeu?